Graças a Deus. Vou arrumar aqui o meu microfone. Graças a Deus nós temos novamente o privilégio e a oportunidade de estarmos nesse estudo da Palavra de Deus, estudando os sete eu sou, na verdade as 7 declarações, as 7 expressões de Jesus no Evangelho de João, que são as chamadas autodesignações ou autoatribuições de Jesus no tocante à sua obra redentora, salvadora. Eu sou de Jesus. E nesta oportunidade, nesse tempo de aprendizado de mais um eu sou, nós iremos considerar o texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, onde Jesus diz: eu sou, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus aqui está respondendo a uma pergunta feita por Tomé. No decorrer do nosso estudo, nós vamos entender toda a consideração apresentada nesse texto do capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele faz isso ao responder uma pergunta de seus discípulos na noite em que foi traído. Essa frase faz parte do último discurso de Jesus, quando então ele apresenta as suas instruções aos seus discípulos, isso antes de ser crucificado. E o capítulo em que João, o evangelista, registra estes fatos é o capítulo 14. Antes de considerarmos essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vou orar com você nesse momento. Nós vamos orar buscando a direção e obra do Senhor Deus neste nosso tempo de estudo da escola bíblica dominical. Vamos então nesse momento a uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai bendito, cremos, ó Deus, na importância de estudarmos, considerando nesse nosso estudo da palavra do Senhor, estes eu sou de Jesus no Evangelho de João. Abençoa, ó Deus, aqueles que conosco se unem para o aprendizado, para receberem uma compreensão da palavra nesse tocante para as suas vidas. Ó Deus bendito, não apenas a nossa classe de escola bíblica dominical, mas também todos aqueles que, despertados no seu interesse, também desejam ter um conhecimento, um aprendizado, uma compreensão melhor de Jesus para as suas vidas. E com aqueles que, de curiosos a participantes, tornar-se-ão aqueles com os quais o Senhor, na sua obra e no seu propósito e intento de maravilhas, haverão de conhecer realmente Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Nos entregamos nesse momento, orando, buscando a Tua direção e obra para as nossas vidas, no nome de Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A frase mencionada por Jesus, a princípio ele está respondendo a uma pergunta feita por um dos seus discípulos, e agora então também é um dos chamados 7 grandes eu sou do Evangelho de João. Nós destacamos os 7 eu sou. Evidentemente, no Evangelho de João, há uma aproximação de 23 eu sou mencionados por Jesus, mas 7 deles têm tudo a ver, conforme eu tenho mencionado, com a sua obra de redenção, com a sua obra salvadora.
Isso significa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, no destaque das expressões do eu sou de Jesus? Mais uma delas, aliás, para nós aqui, para o nosso estudo, é a sexta expressão que nós estamos estudando. Já estudamos Jesus como o pão da vida, já estudamos Jesus como a luz do mundo, já estudamos Jesus como o bom pastor, como a porta, e nesse precioso tempo, o nosso estudo de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. É um sou que reúne três fatos interessantes sobre o Senhor Jesus. Então vamos lá para uma compreensão melhor de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O interessante é que neste momento ele diz isso enquanto estava confrontando seus discípulos. E esse confronto de Jesus com os seus discípulos tem um momento interessante que marcou esse confronto. Ele está confrontando os seus discípulos acerca da sua partida iminente, levando-os a entender que estava chegando, estava se aproximando o tempo da partida iminente. Por que iminente? Porque ela ocorreria a qualquer momento. E diante desta confrontação de Jesus com os seus discípulos, os discípulos então estavam tristes, preocupados, perplexos com a informação de que Jesus estava de partida. Interessante que de partida para um lugar que, naquele momento, eles não poderiam acompanhá-lo. Este é o fato. Jesus, então, lhes disse que deixassem de estar preocupados e com corações turbados, tristes. Jesus, então, afirma para eles, para os seus discípulos, nesse momento, nessa situação aqui, para onde ele estava indo. Ele estava indo para a casa do Pai. E aquela separação não seria definitiva. Na verdade, era exatamente o contrário disso. Sua partida seria necessária para que em breve eles também pudessem estar na casa do Pai juntamente com Ele. E agora, ao dizer que haveria lugar na casa do Pai para eles também, Jesus disse: e vocês conhecem o caminho para onde estou indo? Lá em João capítulo 14, verso 4. Jesus disse isto, pois anteriormente, durante 3 anos, ele já havia se revelado como sendo o caminho para o Pai. Lá em João, voltando um pouquinho atrás, no capítulo 8, no verso 19, quando ele afirmou: disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu pai. Capítulo 10, dos versos 1 a 38, há uma ênfase sobre isso, e outros textos da palavra. Ele já havia se revelado como sendo o caminho para o Pai. No entanto, o apóstolo Tomé, talvez representando também os demais discípulos, aqui em João 14,
diz a Jesus que ele e os discípulos, evidentemente, eles não sabiam nem para onde Jesus estava indo, e muito menos qual era o caminho para lá. O verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Essa pergunta de Tomé, ela se harmoniza com o fato de que frequentemente os discípulos demoravam a entender o ensino de Jesus. Muitas vezes eles interpretavam mal as palavras do mestre. Todavia, Jesus responde a pergunta de Tomé de forma bastante clara e direta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, em João 14, no versículo 6. Eu sou o caminho. Ao dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai, mas se revela explicitamente, de maneira clara, elucidativa, como sendo Ele próprio esse caminho. A expressão eu sou o caminho significa que Ele, Cristo, é o único mediador entre Deus e o seu povo. Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como fica claro nesse próprio texto de João 14, como também é o caminho de Deus para o homem. Então ele é tanto o caminho do homem para Deus, como também o caminho de Deus para o homem. Isso significa que as bênçãos que procedem do Pai alcançam, atingem os redimidos por meio do Filho. Eu sou o caminho, mas também ele diz: eu sou a verdade. Jesus não é apenas o caminho, mas também a verdade. E o interessante é que ele é a verdade em pessoa. Ele personifica a verdade. Ele é a verdade em pessoa, no sentido de que ele é o único, e tão somente o único, que revela, que desvenda, que mostra o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz os santos, os salvos, os redimidos à casa do Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe, que se contradiz à morte. Ele tem a vida em si mesmo. Por isso, somente Ele pode ser o doador da vida para os que são seus. Há várias passagens que João menciona sobre isto no seu Evangelho, como por exemplo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10:28, dou-lhes a vida eterna, falando das suas ovelhas, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Quando Jesus diz ser a vida, ele indica que somente nele, o homem morto em delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida.
A verdadeira vida para um homem morto em delitos e pecados só pode ser encontrada, só pode ser localizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto, enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida significa comunhão com Deus, comunhão com Ele. Isso significa que somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da bem-aventurança da vida eterna ao seu lado, ao lado de Jesus, em íntima comunhão com Deus. E o interessante é que ele diz, tudo isso que eu menciono para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele então destaca, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Pai aqui está se referindo ao Pai dele, o Senhor Deus, o Deus Pai. Ninguém vem ao Pai, ao Deus Pai, senão por mim. Após então ele declarar, sendo o caminho, a verdade e a vida, ele conclui dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração é o resultado natural da frase anterior. Qual é a frase anterior? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa declaração, que é o resultado da frase anterior, ela indica o quão os homens são absolutamente dependentes de Cristo com relação à comunhão com Deus. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora à parte de Cristo ou fora de Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe dele, e nenhum caminho capaz de levar, de conduzir o homem à casa do Pai. Não há outro Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não há outro sacrifício que apazigua a santa ira de Deus. E também não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é absolutamente o caminho, a verdade e a vida. E definitivamente ninguém chegará ao Pai senão através dele. Explicando então o significado da frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo homem de Deus diz que o caminho que leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão. O caminho leva a Deus. Uma verdade que traz libertação, coloca o homem em liberdade, e uma vida que produz comunhão. Tem um telefone tocando aqui. Obrigado, Felipe, meu assessor aqui. É o meu que estava tocando? Mas como pode? Deixei ele no mudo. Obrigado pela assistência. Daqui a pouco toca o outro, né? Tem dois aqui, um ali, um aqui. Daqui a pouco toca o outro. Então, o caminho que leva a Deus. Sempre que eu pensar em caminho que leva a Deus, eu vou lembrar desse toque, desse telefone, né?
caminho que leve a Deus, verdade que torna o homem livre e vida que produz comunhão. Assim, quando Jesus revela a verdade redentora de Deus que liberta os homens da escravidão, do pecado, e quando concede a vida que produz comunhão com o Pai, então, sendo Ele próprio é quem leva os redimidos para junto do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele, ninguém vem ao Pai. Felipe, só confere para mim se o meu microfone está realmente bem apertadinho ali, porque se não tiver, mas confere lá para mim, dá? Por trás lá, você confere do outro lado, se está bem conectado, porque não haveria de tocar, se estivesse bem, só confere se está bem. Ok, obrigado. Eu sou mais um deles, o sexto, do nosso estudo para a Escola Bíblica Dominical deste abençoado domingo 16 de maio do ano de 2021. É neste dia 16 de maio, que há 53 anos atrás, chegava ao Brasil, no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Barretos, nascia este indivíduo. E Deus agora, graciosamente, está me concedendo 53 anos de vida, 40 de conversão cristã, 53 de idade, de nascimento físico, 53, nascimento espiritual, 40, sendo que do momento em que, num acidente, eu quase perdi a vida, Deus tem me acrescentado na minha vida 41 anos a mais, na bênção, na provisão dEle. E louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estou na idade que estou, mas às vezes penso que Deus tem sido gracioso para comigo, bondoso pelo fortalecimento. Não ainda estou entre os classificados, entre aqueles que são considerados, cuja beleza esteja nos cabelos grisalhos. Eu creio que ainda estou, por uma razão tal, no grupo dos aqueles que são destacados pelo vigor, a mocidade, os jovens. Mas a cada dia que passa, nos aproximamos daqueles enfileirados no rol, na lista dos cabelos grisalhos, cuja beleza é notadamente este fato, em contrapartida com os jovens, que a beleza está na força, no vigor físico. Vamos orar nesse momento, expressando a nossa gratidão ao Senhor, neste nosso tempo de estudo da palavra dEle, neste precioso tempo que Ele tem nos concedido. Bendito e eterno Deus, o Senhor é o Deus eternamente bendito. O nome do Senhor, o Deus que é Eu Sou. Na revelação trazida a Moisés, o Deus bendito é Eu Sou o que sou. E Jesus usou dessa expressão, sendo Ele quem verdadeiramente se apresentou como sendo e de fato o era, o Deus Filho. E nas expressões apresentadas por Jesus, a compreensão de todas elas, num número de 7 do nosso estudo, com respeito à obra salvadora, redentora. Ele é o pão da vida para o faminto espiritualmente. Ele é a luz do mundo para aqueles que estão em trevas e cegos pelo pecado.
Ele é a ressurreição e a vida para aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Ele é a porta. Ele é também o bom pastor, que cuida verdadeiramente das suas ovelhas. E Ele é, no nosso estudo desta oportunidade, o caminho, a verdade e a vida. Deus bendito e eterno, que cada um de nós venha a desfrutar na obra do Santo Espírito, do aprendizado que o Senhor deseja trazer aos nossos corações. Obrigado ao Pai bendito, pela palavra viva e eficaz que alcança o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Nós separamos uma música para o final. Vamos ver se o Felipe acha para nós uma música para a gente finalizar aqui. Tinha que ser Caminhos, Grupo Logos, Caminhos. Falando de caminho, vamos para Caminhos com Grupo Logos. Vai achar para nós ali Caminhos com Grupo Logos. E nós finalizamos com essa canção musical. Isso. Obrigado. Achou a música? Posso pensar nos meus planos, nos dias e anos que enfim. Tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir. Posso fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução para a plena paz poder alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Quero viver, quero